Eu sou Jamile Despigil, coach, e esse é o Profissa na Real, uma série onde entrevistaríamos vários profissionais. E eles vão contar como é que eles chegaram lá, como foi o momento de sucesso deles, qual foi o pulo do gato, algumas dicas, etc. Se você gostar, curte o canal, compartilha, etc. Ah, se inscreve no canal! O Paulo Costa é um amigo de longa data, arquiteto comercial, e vai contar para a gente um pouco da história dele, né? Então, como que ele começou, como que ele chegou lá, o que que na verdade é lá, né? O que que é esse negócio de sucesso que a gente fica falando? Não, será que um dia eu vou chegar lá? Será que ele já chegou lá? Aí eu queria que você contasse também para a gente, Paulo, que lá é esse seu. Oi, Jamile, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você no seu programa e parabenizar também, porque eu acho que é um projeto muito legal e vai ajudar muitas pessoas a se decidirem, a entenderem um pouco sobre as profissões. Bom, eu sou um eterno apaixonado, posso dizer, de longa data, se não eterno, mas de longa data, apaixonado por arquitetura, né? Eu comecei minha carreira trabalhando com meu pai, aos 14 anos de idade. Eu fui trabalhar com ele numa pequena empreiteira que ele tinha junto com o irmão, né? E inicialmente eu assumi a responsabilidade de catar pregos na obra, né? Então a minha atividade era o seguinte: eu catava prego em obra, eu desentortava os pregos, ao final do dia eu os pesava, fazia um relatório e depois voltava para que os carpinteiros reutilizassem esse prego. Então essa foi a grande primeira lição que meu pai me deu dentro do ambiente de obra, né? E até hoje a gente traz essa filosofia na empresa de reciclagem, de reaproveitamento de materiais, enfim, tudo voltado para a questão ambiental. Então, imaginando que lá atrás, aos 14 anos, eu tive essa lição e trago até hoje, né? Eu considero que foi um bom começo aí. Eu acho que seu pai foi genial, sério mesmo. Porque eu fiquei pensando, depois que a gente conversou sobre a tua história, que é maravilhosa, eu fiquei pensando o quanto este senhor foi visionário, né? Porque ele colocou tantos elementos nessa história. Foi educação financeira, sustentabilidade, autorresponsabilidade. Ele aceitou o seu pedido de adolescente de trabalhar naquele momento, mesmo dizendo, olha, Paulo, não é o momento, vai, você tem que estudar, a tua idade é para estudar, não é para trabalhar. Diante da tua insistência, ele permitiu, ele abriu esse espaço para você, né? Mal sabia ele o bem que ele estava fazendo para a tua vida inteira, porque são aprendizados para a vida inteira, né? Hoje em dia, a gente como pai e mãe e tal, a gente tenta ensinar tantas coisas e às vezes a gente perde uma dessas oportunidades na vida de trazer isso para os filhos. E foi bastante interessante, porque é um tanto peculiar essa história, Jamile, porque, na verdade, eu, quando adolescente, quando criança até, né, 14 anos, eu me considerava uma criança, não entendia efetivamente o que era arquitetura, eu já sabia que queria fazer arquitetura. Eu não, talvez porque eu gostasse de desenho, eu gostasse daquele ofício que meu pai já praticava há muito tempo, enfim, já via ele trabalhando, né, participava com ele, de certa forma, dessa vida dentro da construção civil. Eu já me apaixonei e quis, né? Mas na minha ideia, o grande barato foi o seguinte: eu imaginei que eu fosse para o escritório, né? Então, eu fui surpreendido pelo meu pai, né? Pelo meu querido pai, quando ele me deixou na obra, né? Ele me deixou na obra e eu fiquei até um pouco bravo na época, porque eu falei, poxa, Claro. pai, mas eu quero ir para o escritório, né? Eu quero fazer arquitetura. Eu falei assim, você vai começar aqui. Filho, se você quiser ser um bom arquiteto, você precisa começar do começo. Ele usou esse termo, né? E você tem que aprender na prática aquilo que você vai projetar um dia, né? Então, assim, obviamente que isso não é uma regra, né? Mas é uma história interessante, porque eu entendo que, para mim, fez muita diferença, né? Entender efetivamente o que é a execução de uma obra na prática facilita muito a concepção de algum projeto, né? Em qualquer que seja a sua fase. Então, foi muito interessante. Você sabe que eu me lembro de meu pai me levava todo sábado para. Ele tinha um comércio. E como bom imigrante, árabe imigrante, ele me ensinava o quê? A vender, obviamente, né? Já que isso está na veia.
Eu ia com ele todo sábado, ele abria a loja meio período e o comércio dele era atacadista. E de sábado ele só vendia varejo. E ele me ensinou muito sobre varejo. Então ele falava para mim, eu era pequena, assim, sentava no balcão, por exemplo, ele falava, nunca sente no balcão, né? Você tem que se comportar como uma vendedora, mesmo que você não venda. Então não fica conversando com as outras meninas, fica do meu lado. Aí pedia para eu arrumar as camisas, pedia para eu arrumar as calças, os produtos da loja, né? E isso ficou na minha mente até hoje. Então, eu fico pensando, Paulo, o quanto é importante a gente trazer uma experiência mínima desde pequeno, porque isso fica na cabeça da gente. O meu entendimento de varejo hoje, claro que depois eu estudei várias coisas e tal, tive uma loja também no varejo, então também isso me propiciou ampliar o meu conhecimento, mas tudo para dizer, toda experiência é válida, toda experiência soma. Né? Quando a gente coloca a criança na roda, eu acho que ela cria uma outra inteligência, sabe, para a vida. Sim, sem dúvida. E você sabe, Jamile, que na ocasião eu fiquei durante 2 anos, ou seja, dos 14 anos aos 16 anos, eu fiquei exercendo atividades em obra, né? E dentre as atividades eu fiz praticamente de tudo um pouco com as minhas mãos, para entender processos na prática. Né? Uhum. Só depois desse tempo é que eu fui para o escritório e tive o primeiro contato efetivamente profissional, não o primeiro contato, né, de vida, mas o primeiro contato profissional com um arquiteto que trabalhava à época lá na empresa do meu pai. Então, assim, antes de chegar no ponto efetivo, né, da arquitetura propriamente dita, né, de lidar com o profissional lado a lado, ombro a ombro, eu fui para a obra e fiz efetivamente um pouco de cada coisa. Então, o que você imaginar, pintura, elétrica, hidráulica, assentamentos de revestimento, parede, alvenaria, etc. e tal, eu fiz um pouco com as minhas mãos. Então, eu ia passando, né? Cada semana eu ficava numa fase e aí as pessoas me explicando, os mestres, os profissionais da obra e tudo mais. E tudo isso foi formando um certo repertório que me ajudou bastante na faculdade, né? E me ajuda até hoje, quando a gente desenvolve algum tipo de projeto. Me conta um pouco esse caminho da faculdade, a escolha do curso, realmente você não teve dúvida, mesmo trabalhando na obra com seu pai e tal, todo esse processo, você nunca teve dúvida sobre o que fazer com essa aptidão, com essa habilidade, conhecimento? Não, nunca, nunca, nunca. Talvez seja um caso peculiar, mas eu, desde que eu entendi um pouco do que era arquitetura, eu sempre quis fazer arquitetura. Fui contrário à intenção da minha mãe, que queria que eu fosse médico, né? Então eu frustrei a minha mãe, mas eu sou muito realizado hoje com a minha escolha, porque eu entendo que fiz a escolha certa e eu exerço, né? Desde então, né? Eu tô com 48 anos de idade e eu exerço desde então a minha profissão. Eu nunca fiz outra coisa na vida, profissionalmente falando. Então, assim, obviamente que eu entendo que eu fiz a escolha certa, mas como que surgiu isso? Primeiro surgiu de uma tendência, imagino que por osmose, né? Pelo fato de gostar de desenhar, gostar efetivamente do ofício que meu pai praticava, porque eu sempre andei com meu pai, né? Eu sempre estive junto com ele. Então, talvez isso tenha me dado um norte. Mas eu percebi de fato que era isso que eu queria fazer quando meu pai me colocou dentro da obra e passou aquela minha raiva momentânea, né? Porque eu fiquei um pouquinho de raiva dele na época que ele mandou para a obra. Mas quando eu comecei a entender, Jamile, aí é que eu me apaixonei de fato por arquitetura, né? Porque a arquitetura ela não é meramente a concepção, o desenho, ela é uma arte que passa por outros procedimentos e processos, né, até você contextualizar ela de fato. Conta um pouco sobre isso. Que processos são esses, por exemplo, quando você cita isso? Então, a arquitetura propriamente dita, ela nasce de um estudo, né, de viabilidade, de uma intenção, né? Então, eu tenho uma intenção de elaborar um determinado espaço para uma determinada atividade, que pode ser um espaço construído ou não. Enfim, eu coloco aquela ideia no papel a partir de uma premissa de alguém, um cliente ou, enfim, alguém interessado. E antes mesmo de colocar essa premissa ou essa ideia no papel, faz-se um estudo, né, o que a gente faz hoje, inclusive no escritório,
mais comercialmente falando agora, faz um estudo de viabilidade para ver se aquela intenção, de fato, cabe dentro daquela ideia, né? Que não seja algo, entender, né, que aquela ideia para não ser algo efetivamente inexequível. A partir do momento que você tem esse processo em andamento, aí você vai passar pelos processos de projeto de arquitetura, projetos complementares, engenharia, enfim, até você chegar à concepção, finalizar a concepção e partir para a obra. Então, enfim, tem todo um processo que não é só o desenho, né? Aquela época eu entendia que a arquitetura era fazer uma planta de alguma coisa, né? De uma casa, de alguma coisa e, enfim, para mim a arquitetura é aquilo. Quando eu comecei a entender que a arquitetura fazia parte de um processo muito maior do que aquilo, aí é que eu me apaixonei de fato, né? E que tinha toda uma técnica envolvida nisso. Sabe que eu tive um coach que fez orientação profissional comigo e ele descobriu a arquitetura. Então ele entrou querendo fazer economia, que ele achava que por ele por ele ter aprendido a lidar com os números e ele tinha simpatia por matemática, ele achou que a economia pudesse ser um caminho, meio que automático, né? Mas no decorrer do processo ele descobriu que o amor que ele tinha pelos desenhos do avô, que foi arquiteto, era uma coisa que pegava muito nele. E a gente foi enveredando por esse caminho e ele descobriu a arquitetura na vida dele. A partir daí ele começou a observar as casas. Muito engraçado, porque ele falou que sem perceber, sem querer, ele olhava já para as casas, não com essa intenção, mas ele admirava a forma como as casas eram feitas, os desenhos e tal. Então eu fico pensando que interessante, né? Porque para cada um aflora de um jeito, né, Paulo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. No meu caso, foi também inicialmente por uma paixão por desenho, né? Mas aí você descobre depois que você está dentro do processo, né? Que a arquitetura é muito mais do que meramente o desenho, né? Então aí a gente acaba se apaixonando pela profissão, foi o que aconteceu comigo. Você sabe que eu prestei arquitetura? Prestou, olha só. Era a minha segunda opção na época. Olha que legal. Eu acabei entrando em publicidade, que era o que eu queria, que era o meu foco maior, mas eu nunca deixei o meu amor pela arquitetura, sabe? Então, acho que o fato de eu ter ido trabalhar na área de eventos por muitos anos e ter ajudado, contribuído com a cenografia e tal, tem a ver com essa paixãozinha, assim, meio guardada em algum lugar. Todos esses campos que te aguça, né, a sua criatividade, ela tem a ver com a profissão, né? Tanto é que a arquitetura ela não fica meramente locada à questão de edificação, né? O profissional arquiteto ele pode trabalhar em vários segmentos. Um desses que você falou, que é a cenografia, eu conheço, tenho amigas que se formaram comigo, duas inclusive, que fazem cenografia, trabalham com decoração em festa, né? Montam por exemplo, cenários para festas, não só cenografia para um teatro ou televisão ou coisa do gênero, né? Arquitetos podem trabalhar em projetos de aviões, projetos de navios. A arquitetura ela é muito abrangente, né? Um arquiteto pode ser um historiador, um arquiteto pode se especializar em história da arte, um arquiteto pode se especializar em história da humanidade. Então, assim, tem muitas nuances a que a arquitetura pode contribuir, né, dentro do espectro de profissões aí. Isso é muito bom. Agora eu fico pensando, como é que a gente decide isso? Durante o processo, por exemplo, durante o curso universitário, se você já não tem um trabalho anterior, um processo de estágio onde você teve, que nem aconteceu com você, que é sui generis, né, não é tão comum, vamos dizer que o caminho mais comum seja o universitário passar no vestibular, entrar na faculdade e, teoricamente, vamos dizer que ele goste do que ele está fazendo, porque a gente está partindo desse pressuposto. No segundo ano, talvez ele encontre espaço para estágio. O primeiro ano, normalmente, não tem lugar para estágio, né? Então, vamos dizer que no segundo ano ele busca esse estágio. Quando é que ele realmente, ali nos 4, 5 anos, ele consegue identificar o caminho ou o gosto por alguma coisa? É no último ano, por exemplo, a coisa vai aflorando? Não creio. A tendência é que ela vá aflorando, né? Existe a parte do estágio obrigatório que a faculdade pede, né, que faça. Mas a minha sugestão é que, assim, quanto antes você puder fazer estágio, é interessante, principalmente em arquitetura. Por quê?
Porque a dinâmica de um escritório de arquitetura, ela obviamente, ela tem a ver com o curso que você está fazendo, mas ele é muito diferente. Então, assim, quando você consegue entrar em contato com esse ambiente profissional, você consegue entender efetivamente se é aquilo que de fato você quer fazer ou não, né? Porque a faculdade ela pode te trazer mais informações lúdicas, né? Coisas que são mais românticas, vamos dizer assim. E quando você vai para o front, você entende que tudo bem, tem a ver com tudo aquilo, mas a vida real, entre aspas, é outra história, né? Então, eu sugiro que quem for por esse caminho, ou qualquer outro, né? Tô falando de arquitetura porque é o meu caso, mas eu acho que um estágio é muito interessante ser feito o quanto antes, né? Como você disse, o primeiro ano muito dificilmente vai encontrar uma oportunidade de estágio. Mas o primeiro ano ele é muito mais básico, talvez seja por isso também, né? Mas a partir do segundo ano, terceiro ano e tal, você consegue. A partir do momento que você entrou no escritório de arquitetura, se você trabalhou ali, fez um estágio de 1 mês, eu posso garantir, você já entendeu se você vai querer aquilo ou não. Você não precisa ficar estagiando 2 anos e tal. Isso é fato, tá? O ambiente você já vai se identificar. Ah, legal, adorei, é isso que eu quero. Putz, não tem nada a ver, então parte para outra, porque você não vai começar a gostar daqui 2 anos, entendeu? Ótimo, essa é uma dica de ouro. Agora faça o quanto antes, porque se de repente a pessoa também, que é possível acontecer, né, Jamil? De repente a pessoa entrou na faculdade, acha um curso fantástico, maravilhoso, né? Tem uma tendência a seguir um determinado, vamos dizer, um determinado segmento da arquitetura. Eu sugiro que busque esse segmento que você tem essa tendência. Olha, tem uma caída mais para a história da arte, uma caída mais para urbanismo, uma caída mais para design de interiores, uma caída... Aí busque um escritório que tenha essas especialidades no seu currículo e tente um estágio nele, porque aí você vai, de fato, entender como a dinâmica da profissão funciona no dia a dia. E aí você consegue colocar o pé no chão. Opa, legal, é isso que eu quero. Ou então, desiste, né? Ótimo. Mas eu acho que, assim, a minha experiência é interessante, por quê? Porque eu me apaixonei quando eu botei o pé dentro da obra, por exemplo. Né? Podia ter odiado e seguido a orientação da minha mãe, fazer medicina, etc. Mas não, eu me apaixonei. É muito de pessoa para pessoa, mas são processos que eu acho extremamente interessantes. O grande medo dos adolescentes, quando vão prestar arquitetura, é o tal do desenho, né? No vestibular, é teste de aptidão, né? Então, eles fantasiam muito essa história do teste de aptidão e dá um medo, assim, do tipo, eu vou passar em tudo, mas vou repetir no teste. Me conta um pouco o que é esse teste de aptidão. Tá. Bom, é interessante a pergunta pelo seguinte, eu também conheço pessoas que falam, olha, eu adoro arquitetura, mas eu não fui porque eu não consigo fazer uma linha de desenho. Vai uma sugestão aí contrária, né? Uma orientação contrária ao que, teoricamente, a gente entende, né? Como teste de aptidão. O teste de aptidão num curso de arquitetura, ele é muito mais voltado para expressão do desenho do que para aquela qualidade, efetivamente, do traço que a pessoa tem, né? Então, assim, você pode não desenhar muito bem, você pode não entender nada de desenho, mas se o seu traço for expressivo, já é um grande caminho andado, né? E eu costumo dizer o seguinte, tem um exemplo muito legal que é o exemplo do Oscar Niemeyer. Se você pegar os croquis do Oscar Niemeyer, para quem não está habituado com arquitetura e quem não entende, vai pensar que foi uma criança do primeiro grau, né, do primeiro ano, aliás, que fez aquele desenho. No entanto, eles são extremamente expressivos, né? Ele não é um exímio artista no desenho, ele é um exímio artista arquiteto. Né? O resultado, a arquitetura dele é muito legal, né? Mas quando ele coloca aquilo no papel, os croquis dele tendem, né, a margear a infantilidade por conta do tipo de traço. Mas quando você olha o contexto do desenho, ele é extremamente expressivo. E é mais ou menos isso que eu quero passar. É mais ou menos o que eu quero passar para as pessoas. Então, você não precisa ser aquele cara que tenha total técnica de desenho, que o desenho precisa ficar exatamente um retrato daquilo que você imagina que seja real, uma perspectiva exata, não sei. Não. Se for expressivo, toca o barco, né? E depois, as técnicas você aprende com cursos, na faculdade, enfim. Hoje você não tem mais... São poucos arquitetos que ficam somente na questão do trabalho manual, né? Você tem programas aí de computador que fazem
Então, assim, aí é a questão de aprender, técnica. Então, qualquer um desenha, né? Não assustem com o teste de aptidão, porque realmente não é o bicho-papão. Pode ir Eu fico tranquilo. imaginando, que nem você comentou comigo o outro dia, o arquiteto ele não vai fazer de repente o projeto inteiro, de repente ele é um especialista dentro do processo e ele vai olhar para um pedaço, né? Então, por exemplo, quem tem uma empresa que nem você tem, vai contratar um especialista para aquela área, para aquela parte do processo, de repente, né? Então, a gente não precisa ser bom em tudo, né? Acho que é importante a gente ter uma visão 360, entender como é que as coisas precisam caminhar, e à medida que você precisa de alguém muito especialista num determinado segmento, numa parte do processo, você contrata, né? Porque sozinho a gente também não consegue ser bom em tudo. Lógico, sem dúvida. Eu costumo dizer, assim, existem alguns escritórios que tendem a fazer uma arquitetura mais voltada para um segmento, outro segmento. Isso é normal no mercado, mas isso é uma tendência de mercado, encaixe de mercado, como as pessoas conseguiram se encaixar no mercado. Quando a gente fala de arquitetura, eu costumo dizer que o arquiteto precisa ser especialista em elaboração de espaços físicos, construídos ou não, para uma determinada atividade, né? Então, assim, a partir do momento que você é especialista no desenvolvimento de espaço, organização de espaço, contextualização de espaço, não importa qual é o segmento que você vai trabalhar. A partir do momento que você tem uma concepção muito bem feita, você depois junta uma equipe, né, especialista em cada segmento para poder contemplar esse projeto como um todo. E é natural, né? Dificilmente o arquiteto trabalha sozinho. Então, quanto mais complexo o projeto, maior é essa equipe, né? E o arquiteto pode gerenciar isso, dirigir essa equipe, né? Conceber o projeto, mas na minúcia você vai trazendo o time para o seu lado. Então não tem problema. Não tem que ficar com medo, mas eu tenho que ser bom em tudo, não. Você precisa ser um bom arquiteto, é aquele arquiteto que tem uma boa visão de mercado, uma boa visão de espaço, uma boa visão de arte, uma boa visão de ser humano. Entender o ser humano minimamente bem, você consegue fazer uma boa arquitetura. É sempre colocar o ser humano no centro da questão, né? Não Porque eu tenha acho que é dúvida. isso. Não tenha dúvida. Nós projetamos para nós usarmos os espaços. Né? Quem usa são as pessoas. Né? Daria para a gente, pensando desse jeito, em vez de colocar pessoas, a gente projetar um zoológico, por exemplo, numa cidade. Não tenho a menor ideia de como se projeta um zoológico, tá? É uma pergunta. Daria para a gente contratar um arquiteto para projetar um zoológico e aí esse profissional olhar as necessidades de cada animal para criar aquele canteiro para ele? Sim, perfeitamente plausível. Tal como o ser humano, cada animal tem um tipo de habitat, né? E se porventura a proposta for fazer um projeto para zoológico, certamente cada habitat precisa ser minimamente da melhor maneira possível dentro das condições que tem, né? Mas sim, com certeza, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Da mesma maneira que nós levamos em consideração o habitat do ser humano para você poder projetar espaços, né? E você vai analisar culturas, procedimentos, vivências, enfim, de cada povo, Eu costumo dizer que o arquiteto precisa ser um pouco psicólogo, né? A primeira entrevista que o arquiteto vai fazer com o cliente, ele precisa entender como é a vida desse cliente, quais são as manias, a cultura, os hábitos, enfim, para a gente poder transformar eventualmente aquele projeto em algo que lhe caiba, né? Que seja funcional. E da mesma maneira, se a gente transferir essa ideia para um zoológico, né? Então a gente tem que checar como que os animais vivem na natureza para tentar transformar aquilo dentro de um ambiente construído, né? Eu acho que essa habilidade em escutar o outro, né, de ter empatia, de entender o que o outro está querendo dizer com algumas palavras, eu acho que isso vai ser uma habilidade eterna. A gente vai precisar ter isso cada vez mais, porque, segundo futurólogos, a gente precisa desse tipo de habilidade, né, de skill, para conseguir trabalhar hoje com qualquer coisa, né? Desde problemas mais complexos até os mais simples. A gente vai precisar aprender a lidar com pessoas de um outro jeito.